E ele explicou muito bem, inclusive a gente falou sobre isso ontem, que sem os minerais das terras raras, a revolução da inteligência artificial não seria e não será possível. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Acabei de ver aqui a notícia de que a Pam Bondi saiu e que o Todd Blanche é o novo procurador-geral dos Estados Unidos. Não vou dizer que é uma notícia que me chateia, não. Não vou dizer que é uma notícia que me chateia. O Todd Blanche é um cara bem bom. Mas a gente estava falando de Magnitsky, né? Muita gente ainda não entendeu até hoje. E se pergunta, por que eu tô falando assim, né? O que segura hoje a relação entre Lula e Trump é o Trump, né? Não é o governo americano. Hoje a relação é só entre os dois. Marco Rubio totalmente desalinhado com Lula, Scott Bessent totalmente desalinhado com Lula. Ficou muito clara a posição depois da expulsão e o banimento do Darren Beattie de ir para o Brasil, número 1 do Departamento de Estado nesse assunto. Dentro da Casa Branca, o posicionamento é bastante claramente contra Lula. Então muita gente até hoje não entendeu, e é difícil mesmo, por que o Donald Trump decidiu unilateralmente, contra o conselho, então, de algum dos seus conselheiros mais próximos, começar a fazer acenos ao Lula e suspender a aplicação da Magnitsky em outubro e novembro do ano passado. E ainda é uma coisa que não está tão clara, muita gente não tem clara isso na cabeça, é que toda decisão não tem um fator. Toda decisão importante, ela é multifatorial. Se você decidir que vai se mudar, por exemplo, eu decidi que eu ia me mudar para cá onde eu estou agora. Por que você se mudou? Nunca tem uma coisa, me mudei por um fator. Você não mudou porque, achei que as coisas aqui estão muito caras, lá tem oportunidade de ter mais isso, lá eu tenho aquilo, eu tenho amigos, tem a tal da escola que é melhor para as minhas filhas. E aí você chega à conclusão no frigir dos ovos que é melhor, e aí você toma a sua decisão. Então, toda decisão importante é multifatorial, inclusive essa decisão do Trump e da Magnitsky. Então, por exemplo, houve, claro, a ação dos bilionários corruptos brasileiros, né, como os batistas da JBS, doadores de campanha do Trump, que, portanto, tinham acesso a ele, a pressão e a ameaça que o André Esteves sofreu e foi fazer pressão no Scott Bessent. O André Esteves sofreu quando ele disse que iria cumprir a Magnitsky, que ia prejudicar o Alexandre. Houve e foi fundamental toda essa ação dos empresários, mega empresários brasileiros corruptos, para aproximação e para conexão, principalmente, inicial entre o Lula e o Trump. Houve o fator Venezuela, né, que naquele momento era prioridade para o Trump, e os batistas também têm um peso grande na Venezuela. Ficou público aqui que eles foram de avião lá tentar convencer o Maduro a renunciar e por aí vai, né, e não só conversar com o Maduro, mas também com a Delcy Rodrigues, que hoje acabou sendo a presidente, né? Então não foi uma missão tão mal sucedida assim. Mas além desses, foram dois fatores que foram preponderantes. O primeiro deles foi a incapacidade da oposição brasileira de reagir e se unir em torno dessa pauta Magnitsky. A gente vai falar mais sobre isso hoje quando a gente for falar sobre o Valdemar. Mas em um dado momento, o Eduardo e eu ficamos aqui sozinhos, igual ao William Wallace naquela cena do Coração Valente, né? Quando ele avança, olha para trás e vê que todo mundo está parado. Eu não sei se o Gabriel tem aí o trecho, eu adoro esse trecho do Coração Valente. Olha, o William Wallace olha para trás, tá lá no meio da batalha e vê todo mundo deixando ele na mão. Essa é a oposição brasileira. Bota de novo o vídeo aí. Isso aqui é o Eduardo Bolsonaro sacudindo a bandeira da Escócia, né, do Brasil no caso, e aí esse aí talvez seja o Nicolas, aquele ali, essa é a Michele, aquele ali são os caras da oposição do Congresso Brasileiro, e por aí vai.
A gente se diverte, né? Com esse tipo de coisa. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje ainda. Porque a gente tem que falar sobre o processo de Joe Bidenização do Valdemar da Costa Neto. Mas o segundo ponto, que é o que a gente quer tratar aqui, pelo menos nesse bloco, tem a ver com questões com que as pessoas nem sempre compreendem. Coisas que estão além da compreensão das pessoas normais, né? Outro dia eu falei, ontem que eu fiz a postagem sobre o negócio do relatório do Congresso, aí veio uma engraçadinha no X e falou assim, não se fala de outra coisa na fila da carne. Eu falo assim, então é assim, o mundo se limita ao que as pessoas discutem na fila da carne. Então, se não é um assunto discutido na fila da carne, não é importante. Então, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, não sei se deveria falar sobre o Big Brother, quando teve porque é isso que as pessoas discutem na fila da carne. O Big Brother, a campanha do Vasco da Gama, esse tipo de coisa, e não falar sobre terras raras e minerais críticos, que foram, por exemplo, incluídos dentro do discurso dele no CPEC. E chegou a gerar até uma controvérsia entre as pessoas que nem queriam que isso fosse comentado. Em um post que eu citava o discurso do Flávio, algumas dessas pessoas vieram dizendo, você não deveria ter dito isso de forma alguma, que falta de estratégia. E eu, às vezes, acho até complicado, porque eu não sei nem como reagir a isso. As pessoas falam assim, Paulo, você é arrogante. Poxa, como é que eu sou arrogante? É que simplesmente é meio sacal, você imagina, ficar ouvindo palpite de alguns comentaristas no X que não conhecem absolutamente nada sobre o assunto e não fazem ideia do que está acontecendo. Palpite que se desespera porque a Globo News falou mal do Flávio Bolsonaro. Esse pessoal não conversa com o Flávio e muito menos não tem interlocução com o governo americano. Pessoas que nunca sentaram, não sabem nem onde fica o Departamento de Estado, não têm a menor ideia do que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, mas querem opinar para esculhambar o trabalho de gente que faz isso o dia inteiro, que dedica a vida a isso. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Eu falo com pessoas do governo americano todos os dias, o dia inteiro, inclusive agora aqui durante o programa. Eu vou a Washington muitas vezes por mês, sento com quem toma decisão, me consultam, graças a Deus, ouvem a minha opinião, e aí vem um palpiteiro desesperado no X me falar o que o Flávio deveria dizer com base no que a Globo News reclamou dele. E não é só disso, não, tem gente da campanha do Flávio que quer dar pitaco. Quando são as pessoas de esquerda, eu fico até feliz. Ontem eu postei esse post dessa véia maluca aí da Folha de São Paulo. Eu não sei quem é, mas tem cara de véia maluca, né? Dizendo que o Flávio estava afirmando uma agenda internacional extremista, que ele estava perdido e coisa e tal. E, essas velhas comunistas, eu quero todos que elas chupem um cocô. Isso me dá uma satisfação enorme. Eu quero que no dia 5 de janeiro de 2027 elas entrem em combustão espontânea na posse do Flávio. Isso me dá uma satisfação enorme. Mas quando você vê pessoas que supostamente até são de direita e que querem que o Flávio se eleja dando esse tipo de palpite, eu me pergunto se elas não refletem se é melhor parar de palpitar e pensar. Porque não adianta a gente comentar sobre o que a gente não conhece, né? Quantos assuntos eu não deixo de comentar aqui no Paulo Figueiredo Show? Porque eu não conheço sobre esses determinados assuntos. Quem não conhece algo tem que ficar calado sobre esse algo. É uma das regras mais simples da vida. Seu pai deveria ter te ensinado isso. Cala a boca, filhos. Deixa os adultos conversarem. E se você fala um troço desse, é arrogância. Não é arrogância. Só que você tem que respeitar. Eu não entro na mesa de um cirurgião e falo assim, não, meu filho, é aqui, é por aqui que você tem que fazer a incisão. E um dos pontos que causaram histeria em algumas pessoas, e eu vou conectar isso com o negócio da Magnitsky, tá? Um dos assuntos que causaram histeria em algumas pessoas, porque a Folha de São Paulo disse X, ou a Globo News disse isso, foi essa questão da segurança mineral dos Estados Unidos. E no discurso dele no CPEC, o Flávio explicou a importância disso e o papel que o Brasil poderia ter nessa história. E explicou muito bem, inclusive a gente falou sobre isso ontem, que sem os minerais das terras raras, a revolução da inteligência artificial não seria e não será possível. Sem esses minerais, pelo menos não nos Estados Unidos, sem esses minerais, a produção de equipamentos militares não é possível. Você não consegue projetar um caça F-35
sem acesso a uma série de componentes que fazem o caça desaparecer, que fazem os componentes do míssil que é conectado. A produção de baterias avançadas não é possível, a produção de carros elétricos, veículos elétricos, motores elétricos não é possível, a produção de telefones celulares não é possível. Hoje em dia, nenhuma torradeira você consegue fazer. Agora, os Estados Unidos, que sempre foram um país de enormes riquezas naturais, se deparam com a situação de que eles não têm esses minerais no seu próprio território. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.